Alô, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais um episódio do nosso MF Podcast. Hoje, numa dinâmica um pouco diferente. Hoje, quer dizer, a dinâmica é sempre essa, né? Tem sido assim. Os outros vídeos a gente fez com Luana, passando as perguntas dos pacientes, as questões mais pedidas pelos nossos seguidores. E hoje vai ser um pouco diferente, porque hoje eu acho que vou contar um pouquinho da minha história. E Cristiane Mello vai ser a entrevistadora, vai ser a jornalista que vai me entrevistar nessa dinâmica de hoje. Estão apresentando aqui Cristiane e depois ela vai me apresentar. É um prazer, quero agradecer esse convite especial de conversar com esse ícone da rinoplastia, ícone da harmonização facial, essa pessoa que muito bem representa a Feira de Santana, quiçá Bahia, Brasil e mundo, porque na área de rinoplastia você é referência e para mim é um prazer poder estar conversando aqui neste momento, nessa tarde, noite, dia, com a hora que doutor, você estiver assistindo. Isso, com o Dr. Márcio Freitas. Então vamos começar? Vamos nessa. Vamos lá, que eu quero saber como foi a sua infância, onde você nasceu e como foi sua infância. Sou nascido e criado aqui em Feira de Santana. Meus pais são feirenses, praticamente. Meu pai é de Pirá. Veio para cá com 18, 19 anos, minha mãe daqui mesmo de Feira de Santana, então toda a minha família praticamente daqui, fui nascido, criado, estudei aqui no colégio, na escola Rui Barbosa da professora Nena, depois fui para o Anísio Teixeira desde a quinta série até o terceiro ano, no velho Anísio Teixeira de Dr. Jerônimo, de professor Jerônimo, professora Angélica, no antigo Anísio Teixeira, né? Eu fui meu terceiro ano foi no último ano do Anísio Teixeira, na Getúlio Vargas. E foi uma infância e adolescência normal, graças a Deus, sem tablets, sem smartphones, sem muita tecnologia, porque eu tinha tempo de brincar na rua, de jogar banco imobiliário, baralho, jogo dominó, da vida. jogo da vida, nem tanto, mas eu jogava muito aquele joguinho de guerra, né, da Grow, acho que é Grow, né? Jogo de botão? Não, jogo de botão sim, futebol de botão, claro. Eu também estudei na Rui Barbosa e conheci a professora Nena. Aprontei demais naquele Rui Barbosa, viu? Também. Eu tomava café, jantava quase na casa dela quase todo dia, puxava minha orelha, beliscava minha perna. Hoje em dia... Minha mãe tinha que me buscar quase que sempre na diretoria. Hoje em dia, se eu tivesse um diretor aqui que puxasse a orelha e beliscasse a perna, a professora Nena estava presa, né? Com certeza. Mas naquele tempo minha mãe falava, professora Nena, pode puxar a orelha dele mesmo. Mas outros tempos, né? Verdade. Irmãos, quantos irmãos? Somos em 4. Eu e mais 3 irmãos, eu sou o mais velho. Aí tem Mauro, André e Gustavo. E minha mãe sempre teve vontade de ter uma filha, então todos esses novos irmãos aí foi na tentativa dela fazer uma filha. E não deu certo, vieram os 4 meninos mesmo. 4 homens. O senhor, assim, as pessoas de casa querem saber. Era uma criança peralta, hiperativa, com certeza. danada? Sempre, não parava. Na escola dava trabalho. No Anísio eu já fui suspenso umas 4, 5 vezes, porque eu botava a bomba no banheiro, eu entupia cadeado. Eu não estou mandando ninguém fazer isso, mas eu fazia. Eu botava cordão cheiroso na gaveta da professora Regina. Crianças, não façam desliguem. Eu botava talco no ventilador de teto para poder... Eu invertia a sala, botava o quadro que estava lá atrás. Naquele tempo a gente não tinha smartphone, a gente não tinha... TikTokzinho, não tinha Instagram, então nossa vida era brincar, se divertir, jogar bola, fazer malocagem na boa, assim. Sim, claro. Ia na casa da galera do bairro, buzinava, saia correndo. Aquelas brincadeiras de criança saudável, né? Passar trote? Nossa, muito trote. Muito. Brincar na rua de picula, de esconde-esconde. Existe essa brincadeira. Garrafão. Existe picula, esconde-esconde. A galera não conhece mais, não. Garrafão, baleado, castanha. Massa. Era muita coisa. Sabemos pelo seu gosto, assim... Antes de passar para a sua adolescência, eu gostaria de saber qual era o seu sonho quando era criança. Eu não lembro muito, assim. Não tinha um sonho. Pronto, se tivesse uma coisa que eu lembro de criança, é que eu desenhava muito trio elétrico. Então, acho que eu tinha um sonho de ser cantor de axé. Desde aquele tempo, meu sonho era ser cantor de carnaval, de subir no trio elétrico e cantar.
Que bom que você falou sobre o seu gosto pela música, que eu queria saber justamente quando surgiu. Nós sabemos que você gosta muito dessa área da música, finais de semana, aproveita, esse é o seu hobby nos dias atuais, né? Tem uma banda? Tem uma banda de rock and roll, já foi uma banda de axé, já foi uma banda chamada Aquele Axé, hoje mudou para Aquele Som, a gente faz um rock and roll. Mas esse gosto pela música desde criança também. Eu tinha um primo que toca violão, e aí eu aprendi a tocar violão desde 9 anos de idade. Eu comprava as revistinhas, naquele tempo também, como não tinha tablet, smartphone, não tinha o Cifra Clube. Eu ia na barraquinha comprar, pedia ao meu pai dinheiro para comprar a revistinha de 30 músicas. Tinha 2 que eu gostava, mas eu tinha que comprar a revistinha, senão não tinha como. Hã? Tocou violão? Agora não, pô. Não, agora não. Ai, que interessante. Ali tá perguntando se eu quero tocar um violão agora. Não, agora não. Mas eu toco aqui, eu tenho um violão na minha sala. O violão fica aqui. Aqui. O violão fica aqui na sala e nos momentos de folga aqui eu pego, dou uma tocadinha. Quando começou Peraí, segura, assim? segura. Quando você começou a tocar o violão, assim, o primeiro violão, você consegue lembrar? 9 anos de idade. Aí quando tem uma foguinha eu pego, fico ali na poltrona, toco uma violazinha, enquanto as meninas vão preparando os pacientes. Ontem mesmo eu toquei um pouquinho. E eu deixei aqui para isso, porque para a gente ter o hábito de fazer esse tipo de coisa, por exemplo, você quer ter o hábito de tocar violão em casa. O ideal é você deixar um violão em cada cômodo, porque se você deixar aquele violão dentro da capa, você não vai abrir para tocar. É igual livro, né? Uhum. Então, se você quer ter o hábito de ler, você deixa o livro do lado da escrivaninha ou do lado da cama, porque se não estiver próximo, você não lê. Você me falou que é uma família de 4 meninos. Sim. Esse gosto pela música é comum dos outros? O Gustavo, que é o mais novo, ele gosta, mas de tocar não, tocar só eu. Gustavo gosta de pegar o microfone nas festas e tomar conta do palco de vez em quando. Uhum. André gosta de ouvir música, mas de explorar bem a coisa da música, sou mais eu, que tenho um hábito de estudar um pouco de música desde criança mesmo. Me fala um pouco sobre os seus pais. Meu pai é contador, minha mãe foi professora, aposentada, hoje trabalha com meu pai no escritório de contabilidade. Tivemos uma vida de classe baixa, realmente, não de passar fome, mas a gente morou em bairro. Nossa primeira casa foi na Cidade Nova, aqui em Feira de Santana. E quando eu completei, se eu não me engano, 2 anos de idade, a gente foi para o Conjunto Centenário para ficar perto de minha avó, que morava lá. E eu sempre tive a infância que meus pais trabalhavam o dia todo e eu era um turno, geralmente na casa de uma das minhas avós e o outro turno na escola. E minha mãe pegava no meu pé no estudo. Eu não era muito bom de estudar, eu tinha que ser pego no pé mesmo. Ela fazia pressão. Às vezes eu me trancava no quarto, fingia que estava estudando, estava dormindo. Mas nunca fiquei em recuperação, nunca dei tanto trabalho a ponto de ficar em recuperação, mas também nunca fui aluno de tirar 10, não. Fui tirar 8, 7,5. Pelo que eu estou vendo, assim, era um garoto que filava a aula também. Não, a aula não filava, não. Não, isso aí não. Gostava de Grêmio, Não, eu sempre fui Flamengo, brincando. Não, Grêmio escolar. Tô brincando. Não, assim, nunca me envolvi, gostei muito de me envolver em associações de classe, de estudantes, assim, não. Mas sempre tinha grupos, a gente fazia as gincanas, na rua a gente tinha brincadeiras de fazer radinho, fazer jornalzinho. Então sempre gostei de comunicação, de me comunicar. Isso aí foi sempre uma característica minha. Então sempre teve esse gosto, tanto pela música como pelo microfone em si, pela comunicação. Meu primo, ele é publicitário, o Delman. Mandar um abraço para ele aí. Ele é publicitário, na época eu seguia muitas coisas que ele fazia, os desenhos, eu gostava de desenhar, apesar de não desenhar tão bem como ele. Mas gostava de desenhar, gostava de ouvir músicas que ninguém ouvia, como Pink Floyd, como Yes, rock progressista, coisas que ninguém na minha época eu ouvia, e acho que hoje menos ainda, então até hoje eu ouço. Então comecei a me acostumar com música de qualidade, com Rolling Stones, com Beatles, por conta dele. E aí ouço isso até hoje. Na juventude, quais eram as bandas que você mais curtia? Do tempo de criança, eu gostava de ouvir o rock progressista, o Pink Floyd, sempre gostei de Beatles, Rolling Stones. Na minha juventude mais adolescente, aí veio o Guns N' Roses, né, que foi
Red foi Hot? Legião Urbana. Red Hot veio um pouquinho depois. Primeiro veio Guns N' Roses, veio Legião Urbana, o rock nacional em si, geral. Aí foi vindo o Red Hot Chili Peppers e mais as coisas que foram surgindo depois. Muito bom. Vamos falar um pouco agora do Dr. Márcio Freitas nos dias atuais. É casado, não é isso? Sim. Pai de 2 meninas. Sim. E como é que consegue conciliar uma vida tão corrida e dar conta de 3 mulheres? Na verdade, a vida já foi mais corrida para mim. Hoje eu me esforço e me impus uma vida menos corrida. Tanto que saio do trabalho às 4h30, 5 da tarde, obrigatoriamente. Quando tentam me prender aqui, eu dou uma de doido, eu fico nervoso, não fico. E começo a trabalhar às 8, 15 para 8, não começo a trabalhar às 7 da manhã. Sempre saio para almoço, nem que seja para ficar uma horinha, para me espairecer, para sair um pouco daqui de dentro. Então, assim, já foi mais corrida. Mas, assim, elas reclamam que eu dou menos, que eu dou pouca atenção, mas poderia estar dando muito menos se eu estivesse na vida corrida de vários colegas médicos, que vários colegas médicos têm, de plantões, né? Verdade. E de viajar, de trabalhar em outras cidades. Não, sim, eu tento fazer o meu papel. Tento fazer o papel de pai, de marido, mas sabendo que são 3 mulheres, elas sempre vão achar menos, vão achar pouco. Me sempre fala vão um pouco reclamar. sobre a vida de casado. Tem quantos anos de casado? Mais de 16 anos. Vou fazer 17 anos de casado agora em maio. Com certeza. Não, mas não pode misturar isso aí, pô. Fica uma coisa, não precisa ficar futucando muito, não. Então vamos lá. Vamos falar sobre a sua vida de casado. Como é a sua vida de casado? Pai de 2 meninas. Me fala um pouco sobre o seu casamento. Olha, eu prometi que eu ia destrinchar tudo, né? O povo de casa quer saber e a gente vai falar tudo minuciosamente. Se eu esquecer de alguma coisa, nós estamos com uma equipe aqui de profissionais que podem dar. O Cris fala sobre determinado assunto. A gente é muito parceiro, a gente viaja junto, vai pra festa junto, temos gostos parecidos. Tento ser um bom marido, mas preciso dar mais tempo a elas e eu acho bom isso, porque se não reclamasse, não gostavam de mim, né? Mas a gente viaja, a gente passeia, a gente está junto, a gente se respeita. Apesar de que eu sou hiperativo, e o hiperativo é complicado. Então eu não trabalho tanto como eu trabalhava no meu passado, mas eu faço muita atividade física, eu gosto de ler, eu gosto de parar ouvir música, eu gosto de interagir com alguns amigos. Então, assim, isso às vezes faz com que elas pensem que eu estou dando menos atenção a elas. Mas nós somos felizes. Que bom, que bom, que bom. E as crianças, as meninas, como é ser pai de 2 meninas? Maravilhoso, porque, assim, se você me perguntar se eu gostaria de ter tido um filho, um homem, talvez sim, mas não me faz tanta falta. Porque eu tenho nelas umas almas, umas pessoas que me abraçam, me beijam, então a gente está junto, eu tento ficar mais junto, eu tento fazer atividade que eu poderia ter no meu trabalho, coisas que me pedissem, por exemplo, de levar sempre que eu posso na escola, buscar. A minha mais velha hoje está estudando para fazer vestibular, Qual a idade? Não sei se a palavra é vestibular mais, né? Ela tem 16 Enem. anos. Mas eu acho que ela quer fazer, ela prefere, e eu prefiro também que ela passe também. na Baiana. Na Baiana Sim. é vestibular mesmo, né? Ela quer fazer medicina, está focada no estudo. Maria Eduarda. E Maria Fernanda tem 12 anos e está aí no... Eu me bato muito com as coisas de ano, de sétimo... A idade? Nanda tem 12. 12. Deve ser 9º ano, sei lá, não sei como é que é esse negócio de ano, não. 7º ano, isso aí. E tá lá, dá um pouquinho de trabalho para estudar, mas me lembra muito como eu era, porque eu também dava trabalho à minha mãe. Então, mas hoje temos um grande inimigo para isso, né? Em relação a Maria Fernanda, que tem 12 anos, o nosso grande inimigo é a tecnologia. Naquele tempo eu não tinha tecnologia, então se eu enrolasse minha mãe de não estudar na hora que ela queria que eu estudasse, eu ia jogar bola, eu ia dormir. As crianças hoje não, tem um smartphone, tem um tablet, aí tem um TikTok, aí que chama a atenção toda hora, e às vezes tem aquele pim de amiguinha jogando mensagem. Isso eu acho que tá complicando a vida dessa galera aí. Eu penso diferente. Eu sei que atrapalha. Eu também sou mãe de 2 meninas e também de uma Maria Fernanda. São 2 Marias lá em casa. Coincidência. Maria Fernanda, a mais velha, tem 10 anos, e Maria Luísa, com 7 anos. Eu acho que se na minha época
existisse o Google, eu estaria muito além do que eu estou hoje. Porque a dificuldade era muito grande. Eu tinha que ir para a biblioteca. Tinha que ir para a biblioteca, passar a tarde, pesquisar, estudar. A gente foi feliz com isso. Hoje está muito fácil. Né? Hoje até para essa meninada, por exemplo, namorar tá fácil. Antigamente a gente ia para festa, a gente, será que eu vou queixar aquela menina? Será que ela vai me dar mole? Será que eu vou conseguir ficar com ela? E ficava toda aquela coisa. Hoje não, você já vai no Instagram e aí, quero ficar com você hoje. Tá bom, a gente vai ficar. Então tchau, a gente se encontra lá. Tchau. O seu agora me deu um start aqui. Quero saber como é que era Márcio Freitas na adolescência. Era pacareador? Não, como é que era? Lembra da primeira namoradinha, o primeiro beijo? Não lembro do primeiro beijo, não. Se eu disser que eu lembro, eu tô mentindo. Mas sempre fui meio tímido, de não sabia se enfrentava, de encarar. Geralmente eu só ia no certo, então... Se tivesse Instagram na época, eu acho que eu seria um dos maiores namoradores da cidade. Porque no Instagram você já tem um certo, né? Vai, pode vir, pronto, tô indo. E naquele tempo não, você tinha que olhar, será que... Aí às vezes você demorava dias para chegar e quando chegava, tu tava olhando para você desde aquele, também tava, porque tu não chegou? Não, porque eu tinha medo. Então eu era mais tímido. Mas, foi uma adolescência muito legal. Consegue lembrar o nome da primeira namorada? Como foi esse primeiro namoro? Namoro de porta, namoro escondido? Tive namorada desde os meus 19 anos, a gente namorou bastante tempo, foi a Indy. Desde não gosta muito que eu fique falando. Assim, então puxa, vamos pular de assunto. Pula esse assunto. Mas de namoradinhas, assim, tive nas praias, nos veraneios. Antigamente tinha veraneio, ficava 30 dias na praia. Gente, não lembra não, maravilhoso. Era bom demais isso aí, 30 dias, às vezes 3 meses. Às vezes ia pra praia em dezembro, voltava em fevereiro. Isso, e aquela turma de veraneio que se encontrava, né, de outras cidades, se encontrava sempre. Muito bom. Sempre tinha os namorinhos de praia. Me ajudem aí, meninos. Era bom demais. Eu lembro das festas preferidas que a gente tinha antigamente de calor, por exemplo, caju de ouro. Sim. Pronto. Até dos parques mesmo. Sim. Naquele tempo, então, nos namorinhos eram nos veraneios, que a gente ficava, às vezes, 3 meses nas praias. Era Cabuçu, Madre de Deus, Ilha Itaparica. A gente passou uns tempos indo também para o Sesc em Salvador e ficava passando temporada de férias lá. Era bom demais. E aí namorar no Sesc que era massa, que as namoradinhas eram de fora, era Brasília, Porto Alegre. E virei tipo nacionalizado, né? Daqui em Feira não, era só da galera daqui. E aí tinha as festas, os micaretas, minha mãe sempre me levou desde criança, que eu sempre gostei. Então minha mãe ia sozinha me levar para uma micareta de rua, para ver o trio elétrico, que eu sempre fui fã de trio elétrico. E aí tinha o Caju de Ouro. Boate do Guaraná? Boate do Guaraná, Noite do Havaí. Tinha as festas, os shows que tinham no tênis no Cajueiro, né? Os blocos que eu saía sempre, ou era Caju de Ouro, ou era no FTC. Depois vieram aqueles outros blocos mais tarde, o AV, o Qual Carnaval todo ano, desde os meus 16 anos, todo ano eu estava em Salvador. Eu sempre fui... E sua mãe sempre te acompanhando? Sempre Carnaval junto? de Salvador aí não. Carnaval de Salvador, quando eu comecei aí, já fui mais com os amigos. Foi já próximo ao tempo que eu comecei a morar lá. E aí não perdi um carnaval. E o carnaval a gente curtia era de quinta até quarta de cinzas. E quando acabava, chorava. Porque acabou, de luto. É verdade. Hoje em dia a gente já não curte tanto por conta da violência, mas a gente curtia, já acordava já trocando a roupa para ir para a rua. Mas né? até 2 anos atrás, antes da pandemia, eu fui. Eu só não fui no ano que começou a pandemia e tô louco para começar de novo por aí. Uhum. Então, vamos falar sobre... Nós falamos agora sobre família, filhos. Eu quero falar sobre a vida profissional de Dr. Márcio Freitas. É verdade que o senhor cursou 2 faculdades ao mesmo tempo, odonto e medicina, ainda mais 2 faculdades que exigem um certo esforço, um certo estudo. Diante do que o senhor conversou aqui com a gente, não era um adolescente que gostava de estudar. E, de repente, vem o Márcio Freitas com 2 faculdades difíceis, né, de você passar numa faculdade de medicina e de odonto, e também que exigem estudo e dedicação. Isso eu vejo muito me espelhando no que minha filha tem feito. Minha filha também não foi muito de gostar, de adorar estudar, e hoje está focada, fica até 1h30 da manhã estudando. Então, assim, é o foco que você tem no seu desafio que você acaba tendo que se desdobrar, né? Eu fiz o vestibular com 17 anos, eu era muito novo ainda, e eu acho nessa idade, eu acho uma puta da sacanagem você ser obrigado a escolher uma área.
E foi o que aconteceu comigo. Na verdade, eu tinha 17 anos, eu fiz vestibular para engenharia civil, para medicina e para odonto. Desculpa, para engenharia civil, para medicina, engenharia civil na Federal, medicina na Baiana e fiz contabilidade em feira com meu pai contador. Meu pai tinha história de contabilidade. Eu já fazia uns bicos lá no escritório dele para poder me dar uma graninha para poder ir para as minhas festas. Então, fui fazer só para alimentar uma satisfação dele. Passei aqui em feira em contabilidade, em primeiro lugar. Na época, inclusive, eu estou até escrevendo isso, para deixar aqui um spoiler para vocês, eu estou escrevendo um livro. E nesse livro vai ter essas historinhas todas aí. E eu até vou pedir para os meus amigos da época que se quiserem me alimentar das lembranças, das histórias engraçadas, para eu colocar no livro também. E aí, eu passei em primeiro lugar e... Não foi depois eu vou contar essa que eu ia falar, que eu levei um amigo comigo no vestibular, porque eu dei pesca. Mas não foi na de contabilidade, não. Contabilidade passei em primeiro lugar, fui para Salvador, passei em engenharia civil e passei na Baiana. Já descartei completamente a contabilidade e fui cursar lá, fui para Salvador. Primeira semana fiz engenharia, porque a Baiana ia começar depois de 2 semanas. Então fiz engenharia, 1 semana, não aguentei, falei, não quero isso aqui não. Aí já falei, não volto mais não, vou para medicina mesmo. E aí comecei a faculdade de medicina e fiquei lá por 2 anos. Aos 19 anos, 19 não, ao final dos 18, 19 anos, eu dei uma crise existencial, eu achei que eu não queria mais aquilo. Na época, foi quando tive essa namorada que eu fiquei muito tempo, então estava realmente apaixonadinho, coisa e tal, e aí bagunçou um pouco minha cabeça. Ela morava aqui em feira, eu falei, aquela coisa de jovem, adolescente, né? Paixonite. Aí eu larguei praticamente a faculdade de medicina, meu pai pediu para eu trancar, eu tranquei, vim para a feira, fiquei 4 meses aqui estudando para o vestibular de odonto. E aí passei no vestibular de odonto em segundo lugar. Essa namoradinha fazia odonto? Não. Não? Na época ela era muito mais nova que eu, Entendi. Tinha 19, ela tinha 15 anos. Foi mais o desejo de vir, voltar para a Feira de Santana. Ela era muito nova, eu tinha 19, ela tinha, se não me engano, 14 anos. Se fosse hoje, eu estava preso. Mas aí estudei, passei odonto e comecei a cursar odonto. E tal. E no 3º ou 4º semestre de odonto, eu comecei a me deparar com cirurgia bucal, tirar dente. Sim. E aí eu falei, eu quero um negócio maior, tô gostando desse negócio aqui de pegar no bisturi. E aí falei, meu pai, achou que eu vou voltar para medicina. Ele, não, vai lá e veja. Aí eu fui lá, minha matrícula estava trancada, então eu abri matrícula e voltei. Foi nesse intervalo que eu comecei a fazer as 2 ao mesmo tempo. Então eu cheguei a fazer o final de odonto e o retorno à medicina ao mesmo tempo. Formei em odonto e depois fui dedicando lá à faculdade de medicina. Em odonto, o senhor se especializou em cirurgião bucomaxilofacial. Isso. Mas isso aconteceu depois que eu fiz a residência em otorrino. Primeiro porque otorrino. Quando eu acabei odonto, eu não tinha como estudar nada. Eu tinha que focar na medicina. Aí fui lá. Fui focando, terminando a faculdade, fazendo meus estágios, meus internatos, acompanhar cirurgias, coisas e tal. Se especializou em otorrino. Aí passei na residência otorrino. Quando terminou o otorrino, foi que eu fui fazer uma pós em uma especialização em cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia ortognática, e fui fazer as outras especializações que eu fiz em cirurgia da face. E foi aí que surgiu o seu gosto pela estética, pela... Não. Desde o final da faculdade de medicina, no final da faculdade, a gente tem o direito de fazer 2 meses de estágio em áreas que a gente tem afinidade. Aí eu escolhi fazer cirurgia plástica, 1 mês, cirurgia plástica. Eu já acompanhava cirurgia de cabeça e pescoço durante 2 anos. No 5º, 6º ano, acompanhei um mestre lá em cabeça e pescoço, fiquei operando com ele toda semana. E aí fiz 1 mês de cirurgia plástica, porque desde do último ano de medicina eu já queria plástica facial. Eu já estava focado, porque eu queria associar os conhecimentos de odontologia e medicina para buscar a plástica facial. Então já foi uma coisa premeditada mesmo. Então vamos lá. Especialização em otorrino, né? Cirurgia de face. Bucomaxilofacial. Ortognática. Antes disso, eu já tinha feito algumas em implante dentário, enxertos para implante. Mas aí, depois foi focado totalmente na cirurgia da face. E quando surgiu essa paixão pela rinoplastia?
já no começo da residência de otorrino. Eu já entrei... Mas vamos dar uma pausa, peraí, só um minutinho. Vamos voltar para falar sobre o amigo que você ajudou a passar no vestibular, não esqueci. Tá. Foi quando eu larguei medicina e vim fazer vestibular em Feira, para odontologia, né? Porque o primeiro vestibular foi em contabilidade, para odontologia. Aí, Marconi, um amigo meu, foi fazer vestibular e caiu na minha sala. Poxa, falou, tá o nome Falei do o nome santo. dele, que ele sabe que não é segredo. E aí, não tinha naquele tempo aquela coisa de dividir, tipo assim, cadeira numerada. A gente entrava e sentava. Sim. E todos os dias da prova ele sentou atrás de mim. Passei a prova toda para ele, exceto a redação. Eu passei em segundo, em odonto. Ele passou tipo em sexto em contábeis. Só não passou em primeiro por causa da redação. A redação não dá para copiar. Então, vamos voltar Cometi agora. esse crime, mas já prescreveu. Então não vou ser condenado, não. Não tem problema, não. Nós estamos conversando aqui nesse podcast MF, né? Podcast de Dr. Márcio Freitas. Conversando sobre quase tudo, da infância à Fazendo vida. uma radiobiografia, né? Isso. E vamos encerrar essa primeira parte. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte.